Bem-vindos ao Pode Falar, Sr. Deputado. Eu sou a Rita e no último episódio desta segunda temporada achamos que seria interessante esclarecer a pergunta que não quer calar. Mas afinal, o que é que faz um deputado? Para respondermos a esta pergunta, estivemos à conversa com Mário Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal, que nos explicou o que realmente faz um deputado e como é o dia-a-dia de alguém com este cargo político. Para começarmos já em grande estilo, o que é que realmente faz um deputado? O que é que gostaria que os jovens soubessem sobre o trabalho de um deputado? Um deputado trabalha muito, sobretudo deputados de partidos pequenos, porque, enfim, deixem-me só tentar dar aqui um contexto de como é que funciona o Parlamento e depois eu acho que vão perceber porque é que de facto é duro. O que as pessoas tipicamente veem em casa são as sessões de plenário, ou seja, quando estão todos os deputados, os 230 deputados, e se faz um debate sobre um determinado tema, se escrutina o governo ou se discutem propostas antes de descer à especialidade. O que é isto de descer à especialidade? Pois existem várias comissões, 14, 15, 16, depende da legislatura, no fundo replicam um pouco aquilo que é a orgânica do governo e os ministérios que existem no governo. Depois existem umas comissões especiais, uma primeira comissão, Direitos, Liberdades e Garantias, essa existe sempre, uma comissão também específica sobre os deputados, perceber se os deputados têm idoneidade, resolver questões de transparência, enfim, de resolver conflitos que possam surgir. E depois existem muitas comissões, que são comissões setoriais. Por exemplo, na legislatura passada, ia dizer há 4 anos, mas foi no ano passado, na legislatura passada estive na Comissão da Saúde, porque a minha área de investigação de científica, onde eu trabalhei muitos anos, foi a área da saúde, e na Comissão de Agricultura e Pescas. Nestas duas comissões existem, de facto, os ministérios respectivos e existem, portanto, comissões para cada um das áreas ministeriais, para cada uma das áreas ministeriais. Ou seja, nós temos o trabalho de plenário, com todos os deputados, e depois temos os deputados divididos por várias comissões. Sendo que é fácil perceber, vamos imaginar, no ano passado eram 14 comissões a dividir por um grupo parlamentar de 60, 70, 80, 90 deputados é uma coisa, a dividir por um grupo parlamentar de 5, 6, 7, 8, 9 deputados é outra. Porquê? Porque nas comissões, nos grupos parlamentares grandes, eles podem colocar vários deputados efetivos nas comissões. Por exemplo, na saúde havia 4 do PSD, 4 do PS, 3 ou 4 do Chega e nós só pedimos por um. Mas, para além disso, tínhamos de estar em mais do que uma comissão. Ou seja, para além de, dentro das comissões, não termos aqui alguém que nos ajude a revezar, não é? Outro colega deputado que esteja ali, que possa assegurar numa determinada semana, ainda temos de assegurar mais do que uma comissão. E, portanto, é extremamente exigente e desgastante. Quantas vezes eu andava a saltar, literalmente a correr de uma comissão para a outra, o que vale é que a maior parte delas são próximas umas das outras, mas eu literalmente ia a correr, saía, pedia desculpa que tinha-me a ausentar, ia a outra, fazer uma intervenção, uma votação, e para depois voltar para a comissão, e isto obviamente é bastante exigente. E para além disto tudo, é preciso também conhecer os dossiês, estudar os temas. No caso da saúde, enfim, como já trabalhava há muitos anos, não exigiu de mim um particular estudo, mas no caso da agricultura e pescas tive de estudar, tive de ler bastantes livros, falar com pessoas da área, para entrar na área da agricultura e pescas. Percebo muito na ótica do consumidor, gosto muito de comer e de cozinhar também, portanto aí percebo muito, mas no resto não. Na ótica da produção e da comercialização não, portanto tive de facto de estudar os dossiês. E isso, obviamente, também requer tempo. Depois, ouvir as inúmeras entidades que existem, porque a maior parte delas pede audiências privadas, ou seja, para além das audiências que pede no contexto da Comissão. Por exemplo, na Comissão de Saúde, nós ouvimos secretários de Estado, diretores executivos, presidentes do INEM, sindicatos, associações de doentes. Existem associações para todo tipo de doenças em Portugal, literalmente. Todas as doenças têm uma associação de doentes. E, portanto, nós ouvimos em sede de comissão, mas depois eles podem pedir também audiências particulares e muitas vezes fazem, e nós, obviamente, gostamos de ouvir as entidades e, portanto, isso, obviamente, também requer tempo. E, para além de, obviamente, ter de preparar as intervenções que são feitas, as idas à televisão, idas à rádio, escrever artigos de opinião, ou então, por exemplo, à segunda-feira, que é o chamado dia de contacto com as populações, em que nós vamos ao nosso círculo eleitoral e estamos com as pessoas. O que eu em particular fazia, e muitos deputados fazem também, era, eu ia muito às escolas dos concelhos de Aveiro, estar com os alunos, estar com os estudantes, falar com eles,
muitas vezes por convites próprios, outras vezes tentava organizar isso, idas lá. Existe também o Parlamento de Jovens, que no fundo é os deputados a irem às escolas explicar como é que funciona o Parlamento, um bocadinho o que eu estou aqui a fazer agora, e eu tentava fazer sempre isso à segunda-feira, e, portanto, e um dia de deputado depois não tem horários, não é? Ou seja, a política, enfim, não tem horários, acontecem coisas à meia da noite, à noite, de manhã, aos fins de semana, e portanto estamos de certa forma sempre on, temos de estar sempre ligados, porque há sempre qualquer coisa a acontecer, portanto é uma vida muito intensa. É de facto muito intensa, sobretudo para partidos com gabinetes parlamentares pequenos. Sendo radicalmente franco, para partidos maiores, há lá malta que faz pouco. É um facto, é verdade, porque, enfim, podem, quer dizer, não, tem outros que podem assegurar o trabalho, enfim, seja por que motivo for. Em partidos grandes há de facto sempre um ou outro, mas em qualquer instituição, em qualquer empresa, em qualquer organismo do Estado, há sempre gente que faz mais e há gente que faz menos. Num partido pequeno é impossível. Não estou a ver como é que alguém num partido pequeno consegue estar lá a durar mais de um mês fazendo os mínimos. Quer dizer, o próprio grupo parlamentar ia querer afastar essa pessoa porque não era gerível, não é? Portanto, trabalha-se muito, sim. Ser deputado, no fundo, é ser uma espécie de uma figura pública, certo? Não, isso é uma consequência de ser deputado, ou seja, é inevitável, porque temos os microfones e temos as televisões e porque grande parte do nosso trabalho, uma parte muito importante do nosso trabalho é comunicar às pessoas o que é que nós fazemos e o que é que nós queremos fazer. E, portanto, é uma consequência, sinceramente, não é uma parte que a mim me apela particularmente. Eu gosto muito da minha privacidade, de ir jantar e sem ficar com pessoas a olhar, a ver se reconheceram. Gosto dessa privacidade, mas enfim, não se pode ter tudo na vida, não é? Às vezes fazem-se escolhas e, obviamente, tendo maior exposição pública, uma pessoa tornando-se uma figura pública, depois, claro, esses momentos de privacidade acabam por ser mais reduzidos, mas enfim, ossos do ofício, faz parte. E para além dessa falta de privacidade, por vezes já sentiu pressão ou escrutínio excessivo? Pressão em que sentido? Pressão política? Sim. De eu assumir uma determinada posição? Por exemplo? Não, comigo não tramados. Não. Eu na política não tenho muitas regras de ouro, porque senão se uma pessoa tem muitas regras, depois é certinho que acaba por falhar em alguma delas. Mas uma que eu tenho e eu garanto manter, eu faço as coisas à minha maneira, como eu acredito que faz sentido fazer, ou seja, obedecendo apenas à minha consciência. Digo na brincadeira que tenho apenas uma obediência, que é a minha consciência. E, portanto, qualquer tipo de pressão, no sentido, comigo não funcionaria, mas na verdade também não está a ocorrer nenhuma. Dito isto, a política é também negociação. Quer dizer, ninguém pode achar que vai para lá com as suas ideias e diz eu quero implementar isto e isto é assim ou não é. Numa autocracia, num regime autocrático, sim, o ditador define como quer. Numa democracia não é assim que funciona. As pessoas têm de ceder. E, portanto, obviamente que, por exemplo, nós não fomos, há bocado estávamos a falar sobre isso, não fomos para o governo, mas indo para o governo, nós íamos ter ali um caderno de encargos, obviamente que algumas iriam ser acolhidas e outras provavelmente não, mas faz parte do jogo político. Portanto, se for uma negociação frontal, transparente, eu acho que isso faz parte. Se for uma pressão, tipo, em jeito de ameaça, ou em jeito de ameaça, ou no fundo com promessas futuras, felizmente eu não dependo da política, não sou político profissional, embora diga que faça política de forma profissional, não sou político de profissão, sou académico, professor universitário, como eu não dependo disto para nada, eu posso estar de consciência tranquila e fazer aquilo que eu entendo que deve ser feito e não aquilo que me pressionam para fazer. Portanto, que eu tenha sentido, nem sequer dava espaço, eram logo corridos, não tinham hipótese nenhuma. Qual é que foi assim o maior choque que teve quando chegou ao Parlamento a primeira vez? Em que sentido? Pode ser a nível das pessoas, a nível do edifício em si, até do ambiente social. O edifício é muito bonito. Aquilo era um mosteiro, século XV ou século XVI. É um edifício muito bonito, não é propriamente prático, mas a política também vive do simbolismo e o simbolismo das instituições é importante e por isso é que é importante manter também, quando se faz a discussão política, manter um conjunto uma espécie de um código que confere esta... não é legitimidade, mas este simbolismo que é importante às instituições, não é? Por isso é que nós nos tratamos por senhor deputado, senhora e senhor deputado, senhor presidente. Esse simbolismo é importante, senão qual é a diferença entre isso e estar aqui a conversar num podcast ou num café?
não há essa diferença. E, portanto, esse simbolismo é importante e isso não me chocou, pelo contrário, acho que, aliás, nós como liberais defendemos as instituições e, portanto, o simbolismo das instituições também é ele importante. Mas sim, uma coisa que me surpreendeu, enfim, isto não vai ser propriamente um grande impacto, mas a verdade é que aquilo que nós vemos de casa do plenário é completamente diferente de estar lá. Como no plenário eles usam grandes angulares, não é? Para a malta de imagem sabe, não é? Aquilo é o olho de peixe, aquilo parece enorme, lá não. Ou seja, quando se vê em casa parece que o governo está distante e alto em relação às bancadas, não é? Parece que estão ali do cimo, do topo. Lá não, lá estão tipo a 30 centímetros acima, tem assim um desnível pequeníssimo e estão bem próximos de nós e portanto não dá essa percepção que dá em casa, o que é engraçado. Isso recordo-me de reparar, que mais, enfim, não há aquele mito que se costuma dizer que nós comemos lavagante azul e trufas e isso é tudo falso. Aliás, a maior parte das vezes, não, isso não é verdade. Embora, por acaso, no Parlamento Europeu dizem que se come muito bem. Mas cá não. Na Assembleia da República tem uma cantina onde nós vamos com frequência, como se razoável, os preços normais, 6, 7 euros pela refeição completa. O restaurante dos deputados, que é um restaurante, é um dos restaurantes mais antigos, que é um restaurante que, enfim, refeição completa ao almoço, fica entre os 14 e os 18 euros, depende de como a pessoa comer e beber. E depois há o restaurante do edifício novo, que é um bocadinho maior, tem mais opções em termos de comida, fazem buffet alguns dias, mas a refeição também fica à volta disto, portanto ficará a 14, 20 euros, depende também do que é que uma pessoa comer. Portanto, não há isso é um mito que se diz por aí, de que, enfim, é aqueles mitos que vão, não é, populistas, de que os deputados não fazem nada, não trabalham, andam a ver à custa dos nossos impostos, e depois vão comer ostras e lavagantes azuis e caranguejo real para a Assembleia. Não é verdade. Mas agora assim, em termos de choque, sinceramente não me ocorre, mas entretanto na nossa conversa, se eu me lembrar mais alguma coisa, eu volto a essa questão. Okay, perfeito. Como é que é um dia normal na sua semana parlamentar? Não é muito diferente do vosso, é como se fosse um estudante outra vez, porque eu não sendo de Lisboa, não é? Tenho de ir para Lisboa, geralmente segunda-feira à noite, porque segunda-feira é o dia de contacto com a população, portanto estamos no nosso círculo eleitoral geralmente, ou temos de adiantar trabalho, e depois volto na sexta-feira, sendo que eu alugo um quarto num T2 que partilho com um estudante, um espanhol, não é estudante, já está cá a trabalhar, de 30 anos, que ele trabalha para uma empresa dinamarquesa, ganha para aí mais 60% do que eu e paga metade dos impostos. Porque o Partido Socialista implementou para estes, mas apenas para os nómadas digitais, a flat tax, a ideia da iniciativa liberal, portanto um IRS de 20% fixo. E nada contra que ele pague menos impostos, não tenho nada contra isso, qualquer inveja, fico muito feliz por ele, gostava era eu próprio de não ter de pagar, eu e o resto dos portugueses, não é, ter de pagar tantos impostos. Mas seja como for, arrendo um quarto e portanto vivo como um estudante, não é? Parece que voltei a ser, aos 40 anos voltei a ser estudante, limpar o quarto e arranjar as coisas e tal, e pronto, e depois geralmente acordo relativamente cedo, às vezes por necessidade, outras vezes porque mesmo debaixo do meu prédio está lá uma divisão da junta de freguesia dos lixos, que se lembra de virar o vidro às 6h30 da manhã, e portanto, enfim, conseguem imaginar que é fácil de acordar com o vidro a cair, não é? O barulho do vidro a cair, e portanto aí não é porque eu quero, é porque tem que ser. E depois, enfim, às vezes tento ir dar uma corrida de manhã, quando o dia não vai ser muito intenso, se for muito intenso depois acabo por sentir para o resto do dia, dar uma corrida ou ir até um bocadinho ao ginásio, depois, enfim, tomar pequeno almoço, 8 e pouco, e depois, enfim, eu vivo perto, essa é a parte boa, vivo perto do Parlamento, 3 minutos a pé, e vou a pé, geralmente chego entre as 8h30, 9 horas, depende. Depois começam geralmente as comissões começam entre as 9 e as 10, comissões ou audiências também, que estejam marcadas, particulares, e depois os plenários há quarta-feira à tarde, quinta-feira à tarde e sexta-feira de manhã. E o resto, no fundo, é preenchido com as diversas comissões. E, enfim, no meio disto tudo ainda temos de encaixar tempo para fazer um vídeo, para escrever qualquer coisa nas redes sociais, para publicar qualquer coisa, para um artigo de opinião, enfim. Portanto, o dia geralmente é 12 horas. Já vários dias foram das 8 às 8.
facilmente. E mesmo quando saio de lá, às vezes chego a casa e tenho que preparar aquilo que vou fazer no dia a seguir. Portanto, são muito intensos. Uma semana lá parece uma semana e meia a passar. Só 3 dias lá parece ser muito mais do que 3 dias. É engraçado. Às vezes eu digo, o que eu fiz na semana passada. Depois penso, não, foi ontem. Só que como foi tão intenso, parecia que já tinha sido há mais tempo. Portanto, de facto, é uma vida dura. O que é que acaba por ocupar mais tempo? As sessões no hemiciclo ou o trabalho fora delas? É o trabalho fora delas, na verdade. Às vezes as sessões do hemiciclo, sobretudo se não tivermos de intervir, não é? Porque se for um tema setorial e há um colega deputado que é daquela área, não é? Por exemplo, um tema de segurança social, nós temos um deputado que é daquela área. O tempo no hemiciclo até serve para, de certa forma, fazer outras coisas, enfim, ler também é importante. Nós temos de ler, temos de nos manter atualizados, ler artigos de jornal, artigos de opinião, livros, preparar outras sessões, portanto, às vezes esse tempo até tem de ser bem utilizado, não é? Se nós não vamos fazer uma intervenção nesse plenário, há que utilizar bem esse tempo. Portanto, acho que isso não é cansativo. Eu acho que é mais cansativo as comissões. Porquê? Porque num ambiente de comissão, primeiro, estamos sempre a ser gravados, não é? As comissões têm sempre as câmaras dirigidas a nós. E é muito fácil nós, em 2, 3 segundos, dizermos um disparate que depois nos vai perseguir a vida toda. Portanto, essa pressão é grande. E em cima disso, estamos sempre a ouvir pessoas que, enfim, secretários de Estado, diretores-gerais, sindicatos, que requerem um grande nível de atenção e temos de preparar a nossa intervenção, fazer a nossa intervenção e, em cima disso, temos de ouvir as intervenções de outros deputados, porque ali pode haver pontos importantes a pegar. Ou seja, aquilo é como se fosse uma reunião em que vocês estão continuamente alerta e focados naquilo, não é? Enquanto que uma reunião normal, enfim, fala uma pessoa descansa e vai abrir um e-mail e responde a um e-mail e, portanto, dá para ir alternando. Ali não. Ali temos de estar sempre com um grau de atenção muito grande, mesmo quando não estamos nós a falar, porque temos de apanhar em alguma coisa que outro deputado possa ter dito. Portanto, as comissões são, de facto, cansativas, animicamente cansativas. Um plenário é diferente, não é? Primeiro, as câmaras filmam muita gente, porque se não for da nossa área, se não tivermos de intervir, enfim, é o nosso colega que vai ter de estar atento naquele momento. Portanto, acaba por haver aqui mais alguma, flexibilidade nas comissões. Não, as comissões são muito intensas. E, por exemplo, a nível de leis, como é que nasce uma proposta de lei? Isto é, o que é que acontece? Sim, processo legislativo. Exatamente, desde a ideia até à passagem para efetivamente ser uma lei. Certo. Já agora uma quiz. Quanto tempo é que acham que demora mais ou menos? Desde que vai entrar no Parlamento até ser publicado, portanto, promulgado pelo Presidente da República? Sim, atirem. Anos? Muito é quanto? Meses. Quanto? Meses. Não, digam um valor, um número. No mínimo dos mínimos, 6 meses, talvez. 6 meses, 1 ano, mais próximo, eu creio que a média andará 10, 11 meses, 12 meses. Se for projeto de lei, projeto de resolução é mais fácil. Projeto de resolução, no fundo, é uma recomendação ao Governo. É dizer, o Governo faz isto e podem não fazer. É claro, depois nós temos escrutínio e dizer, então, isto foi aceito pela Assembleia da República e vocês não o fizeram, mas não tem consequências efetivas. A lei é lei, não é? Violar a lei é violar a lei. Um processo legislativo em Portugal demora mais ou menos isso, portanto, quase 1 ano, não tanto. Na União Europeia, 19 meses. E, muito sinceramente, aqui na ótica de um liberal, ainda bem que assim é. Porque, reparem, um país é um barco muito grande, não é? Que está em velocidade de cruzeiro. Imaginem agora andar sempre em guinadas para a esquerda e para a direita. Chega lá um tipo, lembra-se, queria uma lei, depois chega lá outro, lembra-se e acaba com essa lei. E seria absolutamente caótico. Portanto, não é porque nós temos mais leis que vamos ser um país mais funcional e um país mais próspero. Não é por aí. Às vezes é até o contrário. Se houver um excesso de legislação, isso vai bloquear a atividade económica, vai dificultar a vida das pessoas. E, portanto, não é necessariamente bom que nós sejamos muito rápidos a fazer leis. Eu acho que a eficiência deve-se corrigir noutras coisas do Estado, não propriamente no processo legislativo. Mas olhando para o processo legislativo, primeiro tem de dar entrada a um projeto de lei. Ou seja, um partido, não tem de ser apenas um partido, também pode haver projetos de lei por iniciativa até de peticionários, por exemplo, mas um projeto de lei tem de dar entrada. Okay? O projeto de lei dá entrada e ele primeiro vai ser discutido em plenário. Portanto, com os 230 deputados que vão votar esse projeto de lei. Se ele for aprovado, vai então descer à especialidade. Okay? E descer à especialidade, no fundo, é ir à comissão respectiva. Vamos imaginar que é um projeto de lei na área da saúde. Vai descer à comissão da saúde.
mas nesse momento vai ter aqui uma série de verificações dos serviços também, para perceber se ela é admissível para poder ir a plenário, portanto que até precede. Depois vai ter umas validações do ponto de vista de constitucionalidade, se de facto é admissível do ponto de vista constitucional. Têm de ser ouvidas várias entidades que possam ser diretamente afetadas por aquela lei. Portanto, este processo vai decorrer depois em especialidade na Comissão. Pode ser também refinada. Todos os partidos podem dar contributos para aquele projeto de lei e, no final, o projeto de lei, já com as suas modificações, sendo que em alguns casos pode não ter nada a ver com o projeto de lei inicial, portanto pode ter sido completamente distorcido, às vezes isso acontece, e depois o próprio proponente vota contra o projeto de lei que apresentou, porque os outros partidos, enfim, adulteraram por completo aquilo que era o espírito do projeto de lei, mas o projeto de lei é novamente votado em comissão, portanto depois de ouvidas as entidades, depois feita a discussão, etc, é novamente votado em discussão, e sobe novamente em plenário para a votação final, e depois nessa votação final volta-se a votar nesse projeto de lei. Admitindo que ele é aprovado, o processo ainda não terminou, ainda tem de haver a promulgação, enfim, feitas as validações todas dos serviços, questões de constitucionalidade, etc. Tem de ser feita a promulgação por parte do Presidente da República, que pode vetar, como fez, por exemplo, com a lei da eutanásia, mandou para trás, pode fazer um pedido de fiscalização constitucional, fiscalização preventiva, e, portanto, se acha que aquilo fere alguma norma constitucional, pode pedir a apreciação do Tribunal Constitucional, e depois o Tribunal Constitucional manifesta-se, e, portanto, admitindo que não veta, que promulga, só depois, quando é promulgado em Diário da República, é que de facto vira lei, tem força de lei. Portanto, é um processo que em Portugal rondará à volta de um ano. Sendo que tudo o que estava pendente da anterior legislatura caiu. Ou seja, vai ter de ser feito outra vez tudo novo. Portanto, na legislatura anterior, nas últimas semanas, nós demos ali um push para aqueles que já estavam mesmo no texto final e, portanto, já estavam mesmo prontos a ser votados, poderem ter sido votados. Fizemos uma ação só para isso, só para votar textos finais, mas houve muitos outros que estavam a meio do processo legislativo e tiveram de cair e, portanto, eles agora serão retomados, terão de ser retomados nesta legislatura. Como é que é o ambiente entre os deputados dos diferentes partidos fora da Assembleia? Existe convivência? Faria muito. Eu posso partilhar aquilo que é a minha visão. Eu acho que duas pessoas podem divergir radicalmente do ponto de vista de ideias, da sua visão política, mas isso não significa que tenham de se odiar e que não possam falar. Portanto, a minha postura é, eu, a nível pessoal, tento me dar bem com toda a gente. Portanto, independentemente das suas ideias, eu não avalio a pessoa em função das suas ideias. Separo as coisas. Portanto, eu tento dar-me bem com toda a gente e acho que consigo. Nem todos têm essa disponibilidade para o fazer. Não vou dizer quem, mas há partidos, ou um partido, que agora já não é bem partido, mas que enfim, sempre resistia muito a dizer bom dia. E o que me dava ainda mais vontade de chegar lá e dizer bom dia mesmo, já que resistiam a fazer isso, não é? E portanto andavam sempre assim um bocado a olhar para o telemóvel, respondiam assim de uma forma um bocadinho, enfim, é o que é. Mas com exceção desse partido, o resto, acho que toda a gente no trato tinha relações cordiais, mas depois as coisas são diferentes, por exemplo, entre partidos, por exemplo, entre o Chega e outros partidos mais do lado oposto do espectro, em que as relações pessoais também não são muito boas. Em alguns casos eu acho que se compreende. Eu ouvi coisas vindas da bancada do Chega, não interessa quem disse, na altura dirigidas à Isabel Moreira, do Partido Socialista, coisas como, isto foram à parte ditos em plenário, portanto estávamos lá todos, não é? Com as televisões, os deputados todos, coisas como, és uma aberração, o teu pai está a revirar-se na cova, o pai é o Adriano Moreira, não é? E isto não é uma esquina. E, portanto, este é o tipo de coisas que são absolutamente inaceitáveis e que eu percebo que depois, porque já são pessoais, nada disto é político. E, portanto, a partir do momento em que se faz um ataque pessoal a outra pessoa, não se pode esperar, quer dizer, se alguém viesse ter comigo, não é? No Parlamento e me insultasse os meus filhos, fosse o que fosse, ou me insultasse pessoalmente,
eu também não ia deixar certamente de cumprimentar. Não é por discordar das minhas ideias. Discordar das minhas ideias está fantástico, não há problema nenhum. Até vemos um fino, como lá dizem lá no Sul, uma imperial, vemos um fino a seguir, não há problema nenhum. As ideias podem dizer o que quiserem. Agora, a minha pessoa é diferente. Portanto, eu percebo, não é, que no caso em particular da Isabel Moreira, que ela não nos vai cumprimentar, não é dizer então bom dia, depois de ouvir coisas destas, não é? E, portanto, isto de facto acontece e eu tento separar. Das tais regras de ouro que estávamos a falar há pouco, eu disse que tinha poucas, mas as que tenho eu tento respeitar. Esta é uma regra de ouro que eu tenho, é separar a pessoa da política e, portanto, ataques políticos, sim, ser muito combativo, ser muito duro, vale tudo, mas só a nível político, não é? Nunca fazer um ataque pessoal. E isso eu tento fazer isso, espero, até à data acho que tenho conseguido cumprir, espero continuar a fazê-lo. Todas as pessoas têm o seu momento, que às vezes, enfim, coisa descamba, mas para já acho que tenho conseguido fazer e tentarei fazer. Ou seja, separar aquilo que é o pessoal do político e não deixar que as coisas se misturem. Portanto, eu acho ótimo que muitas vezes as pessoas dizem que eles estão ali a discutir todos, mas depois saem de lá e dão um abraço e estão-se todos a rir. E então, qual é o problema? Não é? Não há problema nenhum nisso. As pessoas podem discutir frontalmente na política e ser amigas. E isso não tem problema absolutamente nenhum. E, portanto, acho perfeitamente normal e acho bem que as pessoas deem bem e que se tentem dar bem nos corredores do Parlamento. Acho que é positivo. É positivo também para a democracia. Se todos nos odiássemos, era impossível trabalharmos juntos e nós temos de trabalhar juntos. Nós passamos juntos mais tempo com aquelas pessoas do que com a nossa própria família, não é? Nas comissões, nos plenários e, portanto, temos de nos dar bem. E, portanto, acho que isso é importante, que as pessoas deem bem. A nível das semanas de ciclo, que tipo de temas ou preocupações é que houve mais vindos dos eleitores? Como é que as preocupações de cidadãos se transformam depois em propostas para serem apresentadas no Parlamento? Isso é uma boa questão, porque por um lado eu acho que obviamente nós temos de ouvir os anseios da população, não é? Porque nós estamos cá para os servir, eles elegem-nos, estamos cá para os servir. Mas há outros momentos em que isto não é uma ditadura da maioria, não é? Isto não é uma democracia, como era no sentido original grego do termo, isto é uma democracia liberal. E numa democracia liberal não há uma ditadura da maioria. A maioria não impõe às minorias, e aqui uma vez mais a minoria menor é o indivíduo, portanto é o átomo, não impõe a sua vontade. Há aqui travões, por isso é que nós somos uma democracia representativa e não uma democracia direta com assembleias de braço no ar a decidir o que é que se vai fazer. E é precisamente nesse momento que tem de haver um equilíbrio entre perceber aquilo que as pessoas querem e aquilo que nós estamos absolutamente convictos que vai ser bom para o país, para o interesse nacional, mas que em algum momento pode ser visto, não é que tenha de ser mau, mas pode ser visto como não tão benéfico no curto prazo, naquele imediato. E eu acho que aí depois é a coragem política que vai ditar aquilo que acontece, não é? Aqueles que têm coragem política estão preparados para uma eventual, ainda que temporária, mas uma eventual oposição por parte de algumas pessoas, de alguns grupos que possam ser afetados, e depois aqueles que não têm coragem política, não querem chatear absolutamente ninguém, e nós tivemos um primeiro-ministro que era exatamente isto, era o António Costa, foi assim durante 8 anos, não queria chatear absolutamente ninguém, portanto não fazia nada de consequente, tanto que o país durante 8 anos não fez absolutamente nada, e aliás é engraçado ver que o último primeiro-ministro socialista reformista foi José Sócrates, porque depois dele não veio nenhum reformista. Claro que Sócrates, enfim, tinha outros problemas, outros males maiores, mas a verdade é que foi o último primeiro-ministro reformista do Partido Socialista. E, portanto, aí depois é questão de se nós estamos preparados para desafiar, não é bem desafiar, mas para agitar as águas, ou se não estamos, ou não queremos, ou não estamos dispostos para o fazer. Portanto, nós temos de encontrar esse equilíbrio. Por um lado, temos de servir a população, por outro lado, temos de conseguir perceber que em algum momento aquilo poderá afetar um determinado grupo de pessoas, mas que ainda assim é importante fazer, porque há um interesse maior que se sobrepõe. Dito isto, eu creio que a questão era também quais eram os principais temas que neste momento preocupavam as pessoas. Exatamente. Ok. Isso, na verdade, enfim, há trabalhos já jornalísticos bem feitos, foram entrevistar muitas pessoas, e aquilo que apareceu no topo da agenda de uma forma relativamente transversal foi a questão da imigração. De facto, isso é um tema que preocupa as pessoas neste momento. Eu creio que em parte se percebe porquê, porque entrou em Portugal em 6 anos 1 milhão de pessoas, e nós neste momento a nossa população imigrante é cerca de 15%. Entrou mais gente em Portugal em 6 anos do que entrou nos Estados Unidos, em termos percentuais, obviamente, não em termos absolutos, do que entrou nos Estados Unidos no início do século XX, que foi um grande período de migração para os Estados Unidos. Isto é um valor absurdo. Ou seja, embora eu enfim, costumo dizer em toda brincadeira que tenho
que o meu coração é libertário e a minha cabeça é liberal. Ou seja, o meu coração libertário diz que seria fantástico que não existisse essa definição de Estado-nação, que é uma forma de oprimir o indivíduo, e que as pessoas pudessem ir para onde quisessem, livremente. A minha cabeça diz-me, bom, isso é muito lírico, o que tu estás aí a sentir é muito lírico, se não existe em lado nenhum, nem funcionaria, e é tão lírico como é o lirismo do homem novo, do comunismo, enfim, da pessoa reinventada. E, portanto, isso não funciona. Não há nenhum país que consiga, que tenha estrutura, que esteja preparada para receber tanta gente ao mesmo tempo. Porque isso vai ter um efeito sobre os serviços públicos, vai ter um efeito sobre a educação. Temos escolas suficientes para colocar os alunos todos. Sobre a saúde, os nossos hospitais comportam tanta gente, um aumento tão grande na procura. Sobre a habitação, temos imóveis suficientes para acomodar esta gente toda sem fazer um aumento de preços. O choque cultural. A maior parte dos nossos imigrantes vêm do Brasil e, portanto, temos muitas parecenças com o Brasil. Mas há outros casos que não é bem assim, em que há choque cultural que começa a surgir, não apenas em Portugal, mas começa a surgir, por exemplo, em Inglaterra já há alguns anos, em França já há alguns anos, que põe em causa aquilo que as pessoas nem sempre se apercebem que têm, mas que na maior parte das vezes têm, que é o sentido de identidade coletiva, que é a identidade nacional. É eu sou assim, eu quero continuar assim, e, portanto, tudo bem que haja pessoas diferentes, mas eu não quero que essas pessoas questionem a minha forma de ser. Eu também não vou fazer juízos sobre essas pessoas, mas elas também não podem vir fazer juízos sobre nós. E quando começa a acontecer em muitos países, não tanto em Portugal, mas em alguns países, por exemplo, de cultura muçulmana, em que quase insultam mulheres por não estarem a usar burca, isto é factual, isto aconteceu em Inglaterra ou em França, vários casos, as pessoas começam a sentir esta sensação de identidade própria e de identidade nacional ameaçada. Porque uma coisa é, ok, aquela pessoa quer usar burca. Tudo bem, podemos questionar e até discutir se nas escolas, por exemplo, faria sentido ou não. Isso até levanta questões de segurança. Mas não é essa a discussão. Vamos assumir que sim, que pode usar burca. Tudo bem. Agora, não vai impor em mim, ou noutras mulheres, não é? Ou insultar uma mulher que aparece de mini-saia e de top, ok? Porque no país onde nós vivemos, as mulheres são seres livres e não são subjugadas a um homem. E fazer este equilíbrio, eu acho que começa a ser mais complicado. Eu acho que é isso, sobretudo, que as pessoas estão a sentir. Não é tanto a sensação de insegurança, isso... Enfim, são algumas percepções, porque tendo em conta o aumento massivo que nós tivemos de imigração, é impressionante como é que a criminalidade não aumentou nada por aí além. E, portanto, não é tanto isso. É também o facto de muitas destas pessoas terem vindo em redes de tráfico humano e estão a viver em Portugal de condições de forma completamente indigna, muito por irresponsabilidade da manifestação de interesses, que no fundo permitia a qualquer pessoa submetia uma folha A4. Isto literalmente aconteceu. Uma pessoa num formulário submetia uma folha A4, um PDF em branco, mas já despoletava o processo administrativo, portanto já podia entrar no país. E depois os serviços, passados 6 meses, viam que aquilo estava em branco, pediam para ressubmeter e nessa altura ressubmetiam um contrato de trabalho ou o que tivesse. E portanto isto permitiu que imensa gente entrasse em Portugal sem condições para permanecer cá e para ter uma vida digna, não é? Porque se não têm contrato de trabalho, se não têm meios de subsistência, como é que vivem cá? Eu lembro, uma das coisas que me impressionou, por falar em coisas que me impressionaram, era chegar ao Oriente, porque eu vou de Flixbus ou de comboio, raramente levo carro, e ver aquela zona lá em baixo completamente repleta de gente lá a dormir, sem abrigo. Agora a polícia foi fechando e foi pondo lá fitas, eles saíram de lá, não sei onde é que eles estão, mas aquilo estava cheio, completamente cheio. E portanto, isto deu origem a esta política ultralibertária de imigração do Partido Socialista de 2017, Partido Socialista e não só, Bloco de Esquerda e PCP também, que também contribuiu para uma grande assimetria no mercado laboral e para manter salários baixos. Vamos lá ser claros, quando nós temos um aumento muito considerável da procura por trabalho, e quando há muita gente disposta a aceitar um trabalho por valores mais baixos, isso faz baixar os salários, tem um impacto no mercado laboral. Portanto, isso contribuiu também para manter salários em alguns setores baixos. E foi feito de uma forma desregrada, e isso levantou um problema. Portanto, eu percebo porque é que a imigração em Portugal neste momento é um problema, por esses efeitos diretos nos serviços públicos, que as pessoas depois acabam por sentir também, na questão da habitação também, e depois também por esta sensação de identidade cultural poder estar ameaçada. Dito isto, a imigração é absolutamente fundamental. Atenção, nós como país parávamos, se não tivéssemos
imigrantes, visitei muitas indústrias que metade das pessoas que lá trabalhavam eram imigrantes. Portanto, nós precisamos de imigrantes, é bom que hajam... Eu sinto-me honrado que as pessoas escolham Portugal para viver, tendo em conta que um terço dos jovens está a decidir emigrar e escolher outros países para viver. É bom que outras pessoas olhem para Portugal como um sítio onde ter o seu projeto de família. Agora, não foi razoável este aumento de imigração tão grande num espaço de tempo tão curto. Criou, obviamente, problemas e pronto, e as pessoas naturalmente sentem esses problemas. Portanto, eu percebo porque é que isso é um tema. E já agora foi também uma irresponsabilidade de alguns partidos, e faço aqui autocrítica também, como os marxistas gostam de dizer autocrítica. Faço aqui autocrítica, porque nós também durante muito tempo não falamos sobre esse tema e devíamos ter feito. Nós todos os partidos de centro-direita que não chegam usam isso por questões meramente instrumentais, porque lhes dava jeito, porque puxa pelo ressentimento e porque percebem que aquilo é útil para despertar o sentimento, a sensação de azia. Mas nós devíamos ter falado disso de uma forma moderada e razoável e dizer sim, precisamos de imigrantes, devem ser bem acolhidos, devem ser acolhidos com humanismo, devem ser bem integrados, mas tem de haver aqui regras, não é? Não pode ser cada um decide entrar no país, e que foi o que aconteceu efetivamente a partir de 2017, até ao ano passado, até ao fim da manifestação de interesse, e que originou situações de redes de tráfico humano e de pessoas sem abrigo, sem sítio para viver, e de 50 pessoas a viver num apartamento. Portanto, são situações que são desumanas e que são inaceitáveis. O que é que o motiva mais a continuar neste caminho político? Boa questão. Não é racional, acho eu. Porque verdadeiramente, quer dizer, não pode ser racional, não é? Porque se uma pessoa pensar, primeiro, no esforço pessoal, de estar longe da família, do ponto de vista financeiro, não fui ganhar mais dinheiro, do esforço da exposição pública que tem, eu acho que a decisão racional seria recuar. E, portanto, eu acho que não é racional, é irracional. Acho que há aqui um ímpeto de, primeiro, uma grande convicção que tenho que Portugal pode ser um grande país se finalmente adotar as políticas certas. E nós temos, enfim, andado ao lado desse caminho, mas esse caminho é possível. E depois, esta coisa de querer deixar um futuro melhor para os meus filhos e para os filhos de todos. Portanto, acho que é isso. Acho que não é racional, mas nem todas as nossas decisões têm de ser feitas de forma racional, regra e quadro. As melhores coisas da vida, sei lá, uma pessoa quando se apaixona, não se apaixona porque fez um checklist a dizer, ora bem, a pessoa por quem me vou apaixonar tem de ter isto, não é? E muitas vezes até se apaixona por alguém que seria completamente diferente dessa checklist que faria. E apesar de tudo é bom, é uma boa sensação. Portanto, nem todas as nossas decisões têm de ser ultra racionalizadas e têm de resultar até porque o ser deputado nunca foi, lá está, uma vez mais, também nunca foi uma ambição minha. Eu nunca, no meu percurso, pensei, ora bem, quero ser deputado e vou fazer por isso. Não. Simplesmente gosto de política, gosto muito de discutir política, quero um país melhor para mim e para todos, mas nunca tive também essa ambição. Portanto, enfim, talvez aqui uma dose de irracionalidade que nos faz continuar a andar, mas ainda bem que ela existe, senão era mais difícil. Terminar, se pudesse mudar alguma coisa no funcionamento da Assembleia da República, o que é que seria? O que é que eu mudaria no funcionamento? Assim, de cabeça não me ocorre. Não era sobre a Assembleia em particular, eu acho que é sobre toda a administração pública, porque os exemplos que me vêm à cabeça até são mais da minha faculdade e da Universidade do Porto, que na verdade não é exclusivo da Universidade do Porto, que é uma forma de estar, que é no fundo olhar para algo, para um processo e pensar, ora bem, isto não vai dar por causa deste problema X, Y, Z. Quando a postura devia ser olhar para o processo e pensar, se nós fizermos A, B e C, vamos conseguir fazer isto. E muitas vezes a postura é esta contrária, isto não vai dar por causa disto, ou isto não vai dar por causa daquilo, que é uma postura mais não é bota abaixo, mas que acaba por ser mais destrutiva, quando devia ser mais construtiva. E não acho que seja exatamente assim na Assembleia da República, enfim, embora seja um órgão do Estado, não é? E, portanto, também está sujeito às regras da administração pública. É mais esta mentalidade que é muito transversal a toda a administração pública, não é? Que é, vamos arranjar soluções, não vamos arranjar problemas. Eu acho que isso é até mais cultural. Eu acho que isso é uma coisa que toda a nossa sociedade tem de começar a ajustar nesse sentido, não é? Vamos perceber como é que vamos conseguir fazer com que isto aconteça e não vamos perceber porque é que isto não vai dar. Muitas vezes é essa a postura, não é? Não dá, o sistema não deixa. Ou o sistema não deixa é uma ótima expressão. O sistema não deixa é maravilhoso.
Aliás, eu vou partilhar isso e com isto me calmo e encerro. Numa discussão, até foi na universidade, estávamos a discutir programas doutorais, portanto estavam lá os diretores, eu era vice-diretor de um programa doutoral, estávamos a discutir uma alteração que tinha de ser feita, enfim, não interessa os detalhes, mas tinha a ver com o facto de se vender a proposta de tese antes da defesa da própria tese, portanto para haver a admissão efetiva a ser um PhD candidate, e não apenas um aluno de doutoramento, mas um PhD candidate, candidato a doutoramento, seria a tradução literal, e era preciso fazer ali uma alteração, e estava lá uma pessoa dos serviços, e quando houve ali um consenso sobre a alteração que era preciso fazer, a pessoa dos serviços responde, o sistema não deixa. e vários colegas meus a tentar explicar, não, mas isto é como vai ter de funcionar. E ela estava presa no o sistema não deixa. E até que alguém disse, não, o sistema vai ter de deixar, porque é assim que o sistema vai ter de funcionar. E portanto, houve ali a predisposição, não é? O ponto de partida era o sistema não deixa. E é isto que não pode ser, não é? Quer dizer, não é o sistema, não somos nós que temos de nos adaptar ao sistema, é o sistema que tem de se adaptar a nós. Não é? Como dizia o Francisco Lucas Pires a propósito das discussões sobre a Constituição, está no tempo está na hora de o Estado ser mais para as pessoas e não as pessoas mais para o Estado, os cidadãos. O Estado mais para os cidadãos e não os cidadãos tanto para o Estado. Portanto, é uma questão cultural, não é específica da Assembleia da República, é transversal a toda a sociedade, é como é que nós conseguimos começar a encontrar mais soluções em vez de problemas. Okay. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto. Obrigada. Foi um gosto. Espero que tenham gostado. Gostei muito, obrigado. Assim, percebemos que ser deputado é muito mais que mostrar que apoiamos um determinado partido. Terminamos assim a segunda temporada do Pode Falar Sr. Deputado. Apesar de fazermos uma pequena pausa nas publicações de episódios, não queremos de todo que isso signifique que, desse lado, também há uma pausa no acompanhamento das situações políticas no mundo, porque, para haver mudança, temos de estar informados e manter-nos em cima dos acontecimentos. Por isso, alimentem o vosso pensamento crítico e procurem sempre saber mais. Os jovens são sempre um ponto-chave em momentos de transição. Podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, onde vamos continuar a seguir os desenvolvimentos políticos nacionais e internacionais, e onde podem partilhar connosco dúvidas e opiniões, às quais tentaremos sempre responder. Esperamos assim que tenham gostado do episódio e, senhores deputados, senhores presidentes e senhores ministros, é assim que se fala.